Olá pessoal, eu sou o professor Vivas de Física e hoje eu trouxe para vocês uma aplicação de um teorema que vai auxiliá-los a resolver uma grande quantidade de problemas da área de estática dentro da mecânica. Vamos lá? O teorema é o teorema de Lamy. O teorema de Lamy, para ser aplicado, ele precisa que o problema atenda uma certa condição. Vamos a ela. Se um corpo está em equilíbrio sob a ação de três forças, o que é um corpo estar em equilíbrio? Um corpo está em equilíbrio, na dinâmica, quando a resultante das forças que atuam sobre esse corpo dá zero. E isso significa que ou um corpo está em repouso ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, né? Sob a ação de três forças coplanares, ou seja, as forças têm que pertencer ao mesmo plano e não paralelas. Se essas condições forem atendidas, a gente pode aplicar o teorema de Lamy. Então, observem a situação. Aqui eu tenho um corpo, tem três forças planas, coplanares, atuando sobre esse corpo, e existem três ângulos associados a essas forças. Três ângulos que aparecem entre essas forças. E o que é importante para a gente usar o teorema de Lamy é reconhecer a relação entre a força e o ângulo correspondente a ela. É muito simples, basta você pensar num arco e flecha. Um arco e flecha, o arco, a corda do arco, vai disparar uma flecha. Então, preste atenção. Esse ângulo θ3, por exemplo, vai disparar a flecha F3, que é a força F3. Esse ângulo θ1 vai disparar a flecha F1 e esse ângulo θ2 vai disparar a flecha F2. Assim fica fácil você entender qual ângulo se corresponde a qual força. Então, se a gente tiver essa condição estabelecida e souber os três ângulos e uma das forças, a gente consegue determinar as outras duas forças, utilizando a relação força 1 sobre o seno do ângulo 1, que é o ângulo correspondente a essa força, é igual a força 2 sobre o seno do ângulo θ2, que é o ângulo correspondente à força F2, e o mesmo vale para a força 3. Vamos ver a aplicação desse teorema num exercício. Bom, um lustre é sustentado por duas cordas presas ao teto, como mostra a figura. Determine a tração nas cordas que sustentam o lustre, sabendo que sua massa é de 2 kg, dado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá? Então aqui está o desenho. Então a gente tem os ângulos que as cordas fazem com o teto, 30 graus e 60 graus. Automaticamente, como a gente sabe que isso aqui é um triângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, se aqui é 30 e 60, o terceiro ângulo tem que ser 90 graus. Eu tracei aqui uma linha auxiliar para a gente conseguir determinar um ângulo entre essas três forças. Então, vale lembrar que se esse ângulo vale 30 graus, como essa linha ela é paralela à linha do teto, então significa que esse ângulo também vale 30 graus. Eles são alternos internos. Se esse ângulo vale 60 graus, esse ângulo também vale 60 graus. Isso vai ajudar a gente a determinar os ângulos entre as forças. Eu desenhei aqui do lado um diagrama com as três forças. A tração 1, a tração 2 e o peso. Tá? Vamos determinar os ângulos internos? Bom, o ângulo entre a tração 1 e a tração 2 é 90 graus. A gente já determinou. Então, esse ângulo aqui é 90 graus. O ângulo entre a tração 1 e o peso vai ser 30 graus mais um ângulo de 90 graus. Se a gente traçar uma linha vertical aqui, aparece 90 graus. Então, 90 mais 30, 120 graus. Então, esse ângulo aqui é de 120 graus. Finalmente, o terceiro ângulo vai ser 60 graus mais 90. Então, a gente vai ter 150 graus. Bom, determinamos os três ângulos. Basta a gente determinar uma das forças. Como ele disse que a massa é de 2 kg, a gente consegue determinar o peso. Para a gente descobrir o peso de um corpo, é só multiplicar a sua massa pela gravidade local. No caso, você tem 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, o peso é de 20 newtons. Então, a gente já sabe o valor do peso do corpo. Então, a gente sabe
uma força e os 3 ângulos. Já é suficiente para a gente determinar os outros 2 ângulos. Então vamos fazer a seguinte relação. A tração 1, lembra do arco e flecha? Ela se corresponde ao ângulo de 150 graus. O peso se corresponde a 90 e a tração T2 se corresponde ao ângulo de 120 graus. Então vamos lá. T1 sobre seno de 150 é igual a 20, que é o valor do peso, sobre seno de 90. Seno de 150, vale lembrar de uma propriedade trigonométrica que diz que o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento. Ou seja, o seno de um ângulo e o seu suplemento são iguais. Então, 150, o suplemento de 150 é 30. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. Então, vai ficar T1 sobre meio, que é o seno de 30, é igual a 20 dividido pelo seno de 90, que a gente sabe que é 1. Multiplicando cruzado, a gente consegue determinar que a tração T1 vale 10 newtons. Tudo bem? Vamos calcular a tração T2. A tração T2 vai ficar T2 dividido por seno de 120 é igual a 20 dividido por seno de 90. Seno de 120, qual é o complementar de 120? Complementar de 120 é 60. Então vai ficar T2 dividido pelo seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, é igual a 20 sobre 1, que é o seno de 90. Multiplicando cruzado, a gente vai descobrir que T2 é igual a 10 raiz de 3. Então, dessa forma, a gente consegue achar o valor das trações de uma forma muito mais simples do que seria pelo método das projeções, da gente projetar os vetores força nas direções, né, coordenadas e fazer a conta da resultante. Bom, espero que tenham gostado da dica e até a próxima.